Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre esses três elementos que estão aqui no quadro. São eles ferro, ferritina e transferrina. Você vai entender que na verdade, o foco aqui principal é a questão do ferro. Porque os outros dois nomes aqui vão ter relação com ele. Vou ligar o ar-condicionado aqui porque tá calor. Enfim. E aí o que acontece? Você talvez já conheça, tenha ouvido falar bastante sobre o ferro, que é um termo mais comum, mais conhecido. E os outros dois, se você não conhece, não sabe do que se trata, enfim, você vai entender mais sobre eles. Então assiste o vídeo até o final. Antes, deixa um like, deixa um joinha aqui embaixo. Quem não me conhece ainda, eu sou nutricionista. Se inscreve no canal para que você possa acompanhar mais vídeos meus por aqui. Bom, a nível de introdução, só para também não restar dúvida, por mais que o ferro seja um termo conhecido, mas o ferro, quando a gente fala, o ferro alimentar, no aspecto nutricional, não estou falando de ferro, o ferro nutricional é um nutriente. Então é um mineral que, assim como os outros nutrientes, o nosso corpo necessita. E para tanto, precisamos ingerir este nutriente, o ferro, por meio da alimentação. Então o primeiro ponto é esse. E aí existe a avaliação de como você está ingerindo esse ferro pelo nutricionista, que vai avaliar a sua alimentação e com isso vai identificar se você vem ingerindo alimentos fontes de ferro ou se não. Mas além disso, a questão mesmo de avaliação de sinais, sintomas que possam ali fazer toda uma correlação de que, olha, talvez a pessoa não esteja ingerindo alimentos à base de ferro como deveria, juntando com alguns sinais aqui, provavelmente está tendo uma deficiência de ferro. E existe a possibilidade também da gente verificar por meio de exame de sangue também, o ferro sérico, para ajudar mais a bater o martelo em relação a isso, se a pessoa de repente está cursando com uma deficiência nutricional de ferro. Porém, aí é que entra justamente os outros dois nomes aqui, que vão ajudar bastante a confirmar, por exemplo, um quadro de deficiência de ferro de fato, Se a pessoa de repente está com um quadro de anemia, por deficiência de ferro, inclusive é um quadro chamado de anemia ferropriva, que é um tipo de anemia específica, que é a anemia por deficiência de ferro. Eu digo um tipo de anemia porque existem outros tipos de anemias, que não são necessariamente pela questão da deficiência de ferro. Pois bem, entendido isso, vamos então à ferritina. O que acontece? O nosso fígado, é um órgão que pode armazenar ferro. Então a gente tem a capacidade de armazenar ferro no nosso organismo. E isso é muito positivo. Porque pensa só, a gente tem que ter ali uma média de ingestão de cada nutriente. Já existe uma noção pré-estabelecida das dosagens. Olha, tal nutriente, uma pessoa de tal idade precisa ingerir tanto por dia. Isso também acontece com o ferro. Então, o ferro para um homem, para uma mulher, para uma criança, para um adolescente, enfim, existem valores pré-estabelecidos em relação a isso. Ok. E o que é bacana da questão da reserva de ferro é que justamente, você pode não ter ingerido ferro tão satisfatoriamente em um fim de semana. Mas não necessariamente na segunda-feira você já vai acordar com deficiência de ferro, com cabelos quebradiços, porque você não comeu ferro direito no fim de semana. Entende por quê? Porque você tem uma reserva. Então quando você de repente ali passou um final de semana, é um exemplo, tá gente? 2 dias ali sem comer alimentos fontes sem ferro, o que o seu organismo vai fazer? Vai se utilizar das reservas de ferro que o seu organismo já tinha para usar essa reserva, e aí você não está tendo deficiência no seu corpo. Por quê? Porque você está tendo ferro, usando a sua reserva que seja. Entende? E aí depois você voltando a comer os alimentos fontes sem ferro, você volta a encher o seu estoque ali, o seu armazenamento de ferro no organismo. Então esse é o raciocínio. E aí entra então a ferritina. A ferritina nada mais é do que
uma forma de você identificar, de ter e também da gente conseguir identificar, né, a sua reserva de ferro no organismo, né? Então, na verdade, a ferritina é um marcador da reserva de ferro no nosso organismo. E isso também pode ser mensurado por exame de sangue. Olha só que bacana. Agora tem um detalhe, né? Vamos supor que a pessoa fez um exame de sangue. Aí, antes de retornar ao profissional para mostrar os resultados do exame, né, a pessoa constatou que está com a ferritina baixa. Aí a pessoa pensa, minha ferritina está baixa. Ferritina tem a ver com ferro. Vou passar ali numa lojinha de produtos naturais, vou pedir um suplemento de ferritina. Calma, calma. Né? Nesse caso, eu sei que pode parecer bobo para quem já conhece, né, os termos e tudo mais, mas para uma pessoa leiga pode haver essa confusão, né? A ferritina, como eu falei, é um marcador da reserva de ferro. Se for o caso da pessoa necessitar da suplementação, ela vai suplementar o ferro, tá? O nutriente ferro. Não existe suplemento de ferritina, suplementar a ferritina, no caso, entendeu? O foco nutricional é estabelecer uma boa ingestão, primeiramente, né, do ferro, pelo que você come naturalmente, e se for necessário, o profissional nutricionista, enfim, ou se for o médico também, né, pode prescrever aí fazer uma prescrição, né, por algo que você possa fazer a ingestão de repente via oral, uma cápsula, um comprimido, enfim, de ferro, tá? Mas aí vai depender do caso, né? E ok. Então, primeiramente, ferritina, feito, né, a explicação. Agora vamos para o próximo, transferrina. A transferrina é um transportador de ferro no nosso organismo. Basicamente, você vai pegar, por exemplo, tá, do fígado a reserva e a transferrina vai lançar esse ferro do fígado para a circulação sanguínea, vai direcionar esse ferro para as células que estejam necessitando desse ferro. Então, basicamente, você tem o nutriente ferro, ferritina, um reservatório desse ferro, transferrina, um transportador desse ferro pelo organismo. E aí, outro detalhe é que a transferrina a gente também consegue fazer a dosagem sérica, que é o exame de sangue. E aí, para fechar, eu vou fazer aqui uma espécie de quadro hipotético, né, clínico, para você fazer um raciocínio clínico aqui junto comigo. Imagine que a pessoa está com o ferro sérico abaixo do desejado. Imagine também que a pessoa está com o nível de ferritina também abaixo do que é considerado como normal dentro de um exame de sangue. Baixo e baixo. Aí a transferrina deu aumentada. Qual é a correlação possível aqui nesse caso? No sangue está baixo. A reserva está baixa. E a transferrina está alta, que é o que transporta. O que está acontecendo aqui provavelmente? Como está baixo aqui, aqui você vai ter um aumento da ação dela, a transferrina vai aumentar como uma tentativa de resgatar ou de sequestrar, enfim, né, de solicitar, acho que é o termo mais adequado, de solicitar lá na reserva para lançar no sangue para tentar restabelecer a normalidade do nível de ferro no sangue. Só que como isso está acontecendo, a pessoa não está comendo ferro direito, por isso que está baixo o ferro sérico. Como a reserva está sendo usada, a ferritina também já está baixa, porque ela já vem sendo usada. Então está baixo. E a transferrina está alta, porque está trabalhando bastante. A transferrina está alta porque está trabalhando ativamente, por isso ela deu aumentada. Então nesse caso existe a possibilidade de ser um exemplo de pessoa que esteja com deficiência de ferro. Porém, há ressalvas. Por isso que é importante você sempre ter aí, gente, né, o seu ou a sua nutricionista para avaliar o seu caso em particular. Porque até mesmo nesse caso de exame de sangue, baixa aqui e aqui aumentado, tem que avaliar, porque às vezes não necessariamente é uma deficiência por ingestão alimentar baixa, né? Pode ser que a pessoa esteja com sangramento, pode ser um caso de úlcera,
pode ser uma mulher que esteja com uma menstruação, né, em demasia, ali, uma perda de sangue, né, exacerbada, que esteja causando essa deficiência de ferro, entende? Então assim, existem outros fatores que devem ser investigados e não necessariamente, tá comendo pouco ferro, né? Então, fique aqui então esse recado final para que você não ache que pode se autoavaliar, se autossuplementar, porque tem que investigar minuciosamente todo o contexto geral para que se chegue a uma conclusão. Se a conclusão for deficiência nutricional, porque a pessoa está ingerindo baixo ferro na alimentação, qual é a solução? Ter uma dieta balanceada, prescrita por um nutricionista, seguir as orientações de um nutricionista para que você consiga ter ali alimentos, fontes em ferro bem distribuídos na sua semana, e aí você vai em algum momento refazer o exame e tudo vai estar agora, os exames no caso, né, melhor controlados. Bom, espero que você tenha entendido as informações. Se você gostou, você pode deixar seu comentário, você pode compartilhar esse vídeo com quem possa se interessar nessas informações. A galera da nutrição, estudantes de nutrição, compartilhe esse vídeo com seus coleguinhas aí, porque você vai ajudar a que seja um assunto que às vezes pode ser uma dúvida de outra pessoa, né? Você vai estar ajudando essa pessoa a entender mais também, tá? Então não fique com o vídeo só pra você não. Obrigado pela atenção, por ter me assistido, vou ficando por aqui e até um próximo vídeo.